Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor. Hoje é dia 3 de setembro de 2019, seguindo aí já dicas dos comentaristas. Quem comentou aqui, quero agradecer a todos que comentaram e tal. Isso deu resultado, melhorou bastante a visitação e tal, os compartilhamentos, os likes, sobretudo os comentários, né, na medida do possível. Infelizmente não dá tempo de interagir com todo mundo, né, mas quem sabe também eu passe a adotar aqui uma sistemática de fazer mais essa interação com vocês. Muito obrigado, agradeço, né, porque no fundamental vocês são essenciais, né? Não adiantaria nada eu falar aqui se não tivesse aqui as pessoas que participam, que né, interagem, que aprendem, que ensinam, né? Enfim, essas coisas são bastante legais, muito interessantes. Eu quero comentar aqui uma palestra do general vice do Bolsonaro, Mourão, que ele fez lá na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu não vou deixar o link aqui para não dar audiência para esse tipo de gente, mas quem tiver interesse é fácil de encontrar aí na internet. Ele falou exatamente das três milícias que eu tenho falado aqui que compõem o governo Bolsonaro. A milícia da Lava Jato, né, os corruptos lá do Sérgio Moro e tal. Aliás, o Glyn esteve lá no Roda Viva, aquela história que foi bastante comentada, ele deu um show ali, né? É o jornalista contra os jornalistas, a diferença é continental, amazônica, né? Porque é isso, né? Um tem ética, tem compromisso com os fatos, com a realidade, trabalha em cima de coisas reais, né? Os outros é Lava Jato, né? Eles foram ali claramente doutrinados, né? Foram com a orientação de fazer aquele papelão. É o jornalismo do que seria se fosse o jornalismo de esgoto, o jornalismo da mídia, né? Enfim, né? Que é o Lava Jato, o jornalismo lavajatista, o jornalismo das milícias de Bolsonaro, né? do Paulo Guedes, né? Os três grupos milicianos que compõem o governo do Bolsonaro. Foi exatamente isso que o Mourão falou, com diferenças, evidentemente. Eu não estou falando da pessoa dos jornalistas, muitos estão ali, é aquela história, né? Tem que se agachar, né? Andar como sapo, porque a ditadura nas redações, nesses grupos mafiosos, não é brincadeira não, é uma coisa barra pesada. Mas a questão aqui é que é o Mourão, né, o vice Mourão, na palestra dele, ele começou falando da Venezuela. Essa é uma questão importante porque a Venezuela é uma espécie de centro, né, da ofensiva, né, contra os povos, contra a democracia, contra, né, a luta histórica aqui na América Latina pela independência, né, se livrar desta condição de mero quintal dos interesses dos Estados Unidos e tal. Isso é histórico, né? Enfim, é uma questão que eu tenho comentado aqui já há algum tempo. Agora a Venezuela virou o ponto ali, né? Eles atacam a Venezuela de maneira, né, cruel, né? O ataque é bárbaro, né? O Mourão falou exatamente isso. Qual é a tática da fake news, né? A tática aí desse clube privado. Entre eles defendem os interesses deles e com os métodos deles. Eles não podem negar a realidade, são coisas concretas, existem, e eles precisam culpar alguém. Como fez o Hitler, aquele povo lá que eu não vou falar, porque outra vez que eu falei que o YouTube me censurou, mas é sabido, né? Aquele povo, aquela história dos comunistas, comunista e povo era a mesma coisa, na lógica deles, na lógica do czar, na lógica da guerra civil na Rússia logo depois da Revolução de 17, na lógica da Segunda Guerra Mundial, e que depois, aí trocou de povo, mas a lógica é a mesma, né? A denominação daquele povo passou outra. É a história do comunismo, do petismo, anticomunismo, essa história, o rame-rame, né? Na Venezuela está acontecendo exatamente isso. O Mourão, de maneira truculenta, autoritária, que é a característica deles, né? Mourão, né? Bolsonaro, Paulo Guedes, a característica, os ministros aí, né? A característica da truculência, de ser autoritários, não tem mediação com eles, não tem conversa, não tem diálogo, não tem mérito, né? Simplesmente truculência. Ele falou que os cubanos têm que sair da Venezuela, né? Que a condição básica para se estabelecer qualquer diálogo na Venezuela é tirar os cubanos de lá, que são agentes, 20 mil cubanos, segundo ele, que são agentes que estão controlando a milícia paramilitar, coisa do tipo, né? E estão fazendo, enfim, lá um papel que
né, segundo ele, não é o papel que os cubanos dizem que estão fazendo. São médicos. Quem acompanhou o caso aqui do Mais Médicos, dos cubanos aqui, sabe. É exatamente a mesma coisa. São as mesmas pessoas que estão lá na Venezuela, que estão em vários outros lugares do mundo. É importante que se diga isso. Importante conhecer esse programa cubano, né, para exatamente não cair na tentação da ignorância e de discursos como esse do general Mourão. Ele falou também da Rússia, que tem a presença da Rússia. Lógico que a Venezuela vai fazendo também os seus movimentos táticos para não se isolar. Sabe que a porrada é grande, né? Essa gente aí é gente da guerra, gente, né, das milícias, gente do Pentágono, gente, né, dessa poderosa máquina de guerra dos Estados Unidos. O Mourão falou isso abertamente. Quem tem que impor essa condição na Venezuela são os Estados Unidos. Falou de guerra cibernética. Vejam, eles pegam coisas que são reais, concretas, e transformam isso e jogam a culpa em alguém. Citou o caso do The Intercept Brasil, aqui no Brasil, essa história aí da revelação, né, dos crimes, né, de provas dos crimes da milícia da Lava Jato, do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, Robertson Pozzobon, etc., né? Quer dizer, então, é aquela história, né? Eles têm uma ideia assim de uma abstração como se fosse uma grande conspiração mundial do comunismo, segundo eles. Isso vem exatamente, repito, vem do Hitler. A mesma lógica do Hitler, quando ele queria invadir um país, ele dizia até, tem comunista lá, isso está acontecendo assim, está acontecendo assim, as famosas quintas colunas. Isso aqui que nós estamos vivendo no Brasil hoje é exatamente quinta coluna. Ele falou também do narcotráfico, que é outra bandeira dos Estados Unidos, que eles estão, a presença deles aqui é para combater o narcotráfico. O Mourão falou, né, inclusive os países vizinhos do Brasil têm que pegar essa questão do narcotráfico, não sei o que, tal. Agora, é a velha questão, né, do narcotráfico. Isso passa por outros caminhos, óbvio. O dinheiro que circula, por exemplo, nos bancos, nos paraísos fiscais, Caixa 2, evasão de divisas. Seu Mourão, a coisa é muito mais complexa, né, do que você quer fazer incautos cachorros loucos acreditar. Isso vira discurso, isso aqui é discurso sob medida para cachorro louco. Ele falou, aí ele mudou, já foi para essa questão, ainda na questão da guerra cibernética, um detalhe importante, quer dizer, o Grupo Globo e o Estadão simplesmente ignora que tem Vaza Jato, que tem as revelações dos crimes da milícia da Lava Jato e tal, né? A censura, olha aí, a tal da liberdade de imprensa, que eles tanto falam, a tal da liberdade de imprensa para eles controlarem a circulação de pensamento, né, a divulgação de ideias, né? Típico de comportamento autoritário, né? E esse é um ponto importante, a questão da manipulação ideológica. Ele falou também, o Mourão falou da situação da China, essa guerra da China, né? É importante a gente observar, por exemplo, o que está acontecendo em Hong Kong, né? A bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra, naquelas manifestações, fechamento de canais do YouTube, né? Censura na internet, tem tudo isso acontecendo ali. Vejam que não é uma simples manifestação, como eles dizem, né? Pró-democracia, essas coisas todas, né? É mais ou menos a mesma lógica aqui da marcha dos cachorros loucos. Aí, enfim, né, a gente sabe, tem exemplos e mais exemplos nesse sentido. E, óbvio, que o que está acontecendo lá em Hong Kong tem a ver com essa ofensiva, dessa guerra comercial e tecnológica dos Estados Unidos contra a China. Essa é a essência da coisa. Né? Aqui no Brasil, né, espionagem aqui, né, o flagra da espionagem na Petrobras, no gabinete da presidenta Dilma Rousseff, essas coisas bem conhecidas. E ele também falou da agenda dos costumes, aí já vai para outra facção. Essa primeira facção aqui é a Lava Jato, né? Essa ligação deles com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, essas coisas todas, né? O papel aí da Lava Jato. Falou também da agenda de costumes e se concentrou na questão das mulheres, né? Ele disse, as mulheres entraram no mercado de trabalho, como a China entrou no comércio mundial, né? Para ocupar espaço, não sei mais o que. Discurseira absolutamente abstrata. A questão da China tem a ver com muitas outras coisas. Agora, na questão da mulher, ele simplesmente faz ali um jogo de cena, ignora a luta das mulheres pela emancipação feminina, o histórico da luta das mulheres. Isso aí para eles não tem importância. Quer dizer, é como se as coisas surgissem assim do nada, né? Não teve
surgiu aí por geração espontânea, né? Mais ou menos como fazem aí essas pregações de seitas. Estou falando aqui dos diabólicos, não estou falando da religião de verdade, né? Da fé do povo, que manipula a fé do povo, essas coisas todas, né? As pessoas têm direito a ter a sua concepção metafísica, né? Que as coisas acontecem dentro de uma lógica religiosa e tudo mais, né? Agora, no mundo da concretude, seria obrigação de quem fala da questão das mulheres, da ocupação de espaço pelas mulheres, né, do histórico de luta pela emancipação feminina. É isso, né? Pura manipulação, mentira. Ele falou também da crise econômica mundial, ele chamou de japonesização. Veja que esse general não é bobo, não. Aqui no livro do Aurélio Pérez, né, eu pesquisei um pouco isso para entender a lógica dos porões, lá de onde veio o Jair Bolsonaro, a ideologia do Jair Bolsonaro, né, que tinha a linha da Sorbonne e a linha dura, né, os generais truculentos, né, os bolsonaros da época, e tinha os generais que, né, apesar de truculentos e tudo mais, tinha uma certa intelectualidade, né? A intelectualidade do general Mourão, por exemplo, né, se a gente pegar aí os generais que andam pendurados no Bolsonaro, a gente vê uma certa diferenciação. Agora, é isso, a intelectualidade exatamente, porque tinha o Golbery, por exemplo, que era considerado um intelectual, né? Tinha o Meira Matos, né, que também era considerado intelectual, né? Agora, eles usam isso para o mal, como diz o povo, não para o bem. Essa história da japonização, por exemplo, o que é isso? É o dilema da crise mundial, baixa inflação, juros negativos, e eles não conseguem sair do lugar. Por que eles não conseguem sair do lugar? Porque tem um cassino mundial, tem dívidas, tem que pagar dívida, alguém tem que pagar dívida. O que eles fizeram com a Grécia? É a lógica de facção, tem que pagar. Ajoelha, corta a aposentadoria do povo, corta emprego, corta a saúde, corta a educação. É o que eles estão fazendo aqui no Brasil, o programa aí do Paulo Guedes. Na Argentina, fizeram na Argentina com naqueles governos que precederam os Kirchners, né, a Cristina e o Néstor, por isso que eles têm ódio, né, desse ciclo aí da Cristina e do Néstor Kirchner. Né, teve a história lá da Assembleia Geral da ONU, que foi convocada em 2008, só para discutir a crise que começava ali. E eles foram para cima da Argentina, tem que pagar, tem que pagar. A Cristina deu uma resposta dura para eles. Falaram, vocês viram lá a América Latina como Meca para investimento de vocês, agora vocês querem que a gente pague sacrificando o povo, matando o povo? Não, nós vamos fazer diferente. Né? Vocês sim têm que administrar a economia de vocês com responsabilidades, vocês, Estados Unidos e União Europeia. Ela falou isso. Né? Agora, o que o Mourão está dizendo é exatamente que o Brasil tem que seguir aí a receita da outra milícia, que é a milícia do Paulo Guedes. O Lobão de Wall Street, né? Essa história aí de privatizar, de meter a mão no orçamento, né? Essas coisas todas que a gente está vendo, o orçamento que ele mandou para 2020, o governo Bolsonaro, né? Que simplesmente trava o Estado, acaba com o Estado. O Brasil, né, está entrando aí num período, né, tenebroso. Esse orçamento deles aí é um negócio criminoso, assim como a reforma da Previdência. Tudo isso entre as privatizações, que ele falou, o Guedes, né, com a truculência dele, né, vender. Sim, vende e o dinheiro fica para quem, para onde, vai para onde, essas coisas todas. A história do ajuste fiscal, né? Eu sempre falo aqui do orçamento, né, como quem paga imposto, quem recebe, como é que é o giro de tudo isso. É um croupier, falei aqui também num dos vídeos recentes, Paulo Guedes, o croupier tem nas mãos o dinheiro do orçamento, tem nas mãos as estatais, tem nas mãos a chave para que não se mude essa política, né, que simplesmente é uma perversidade contra o povo, né, essa história, por exemplo, da reforma da Previdência. Depois ele, aí falando da terceira facção, né? Agora, tudo isso, na lógica deles, é o PT, é o anticomunismo, é o nazismo, a culpa é do PT, o PT que fez isso, o PT que fez aquilo outro, né? Que deixou isso aí. Essa história do déficit orçamentário, por exemplo, né? Isso é um desajuste que vem do Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma tentaram pôr um certo controle nisso. Aí foi desperdício, os gastos sociais, história que eu já comentei aqui também. Eu escrevi um artigo sobre isso, a origem, vou tentar recuperar e deixar o link aqui para vocês, né? Agora, a gente vai para a questão concreta, para a realidade concreta, a gente entende melhor, né, esses comportamentos. Tem um artigo aí de um tal de um Samuel Pessoa, que é bem conhecido aí do mundo neoliberal, né, conhecido como intelectual do mundo neoliberal, doutor, professor da GV, alguma coisa assim, né, bem conhecido. Enfim, que ele escreveu um artigo
com o título, ele pergunta, Tabata é de direita? Pega esse caso aí da Tabata, deputada do PDT que votou a favor da reforma da Previdência, e ele pergunta ele diz aqui o seguinte, ela é social-democrata, como Fernando Henrique Cardoso, Bachelet, e o campo popular e progressista é anticapitalista. Ele usa, entre aspas, o campo popular e progressista, provocação, né, raciocínio rasteiro, né, e o artigo dele é todo permeado por essa questão. Ele diz aqui que a esquerda que votou contra a reforma da Previdência, aprovada na Câmara, atualmente está tramitando no Senado, considera que a deputada Tabata do Amaral e tal é de direita. Tabata se considera de esquerda. Quem tem razão? Ele pergunta. Aí ele vai tentar responder, que ele diz, se empregarmos o critério de demarcação do cientista político Norberto Bobbio, para quem estar à esquerda do espectro ideológico significa abrir mão de crescimento para reduzir a desigualdade, Tabata é de esquerda. Eu não conheço, não sou um especialista em Norberto Bobbio, mas já li algumas coisas dele, nunca vi essa formulação idiota. Isso aqui é uma formulação idiota, que às vezes tem que abrir mão do crescimento para você combater a desigualdade. A experiência histórica mostra exatamente o contrário. A história, se a gente quiser pegar o ciclo recente aqui no Brasil, a gente viu isso aí nos governos Lula e Dilma. Se quiser pegar a história, pega a social-democracia, pega as revoluções, né, socialistas, o que eram aqueles países, como eles se transformaram. A história, o dilema, o velho dilema, né, o capitalismo vai para onde? Vai para o fascismo. O capitalismo, o socialismo, barbárie. O Engels disse isso, depois a Rosa Luxemburgo popularizou. Não é que o socialismo seja inevitável. A evolução, o desenvolvimento leva naturalmente ao socialismo. Agora tem as interposições, as correlações de forças, as conjunturas, as contraofensivas, as guerras. Todas as guerras que aconteceram foi exatamente contra a autodeterminação dos povos, o direito dos povos a escolher os seus caminhos de desenvolvimento, escolher, enfim, os seus destinos, ter democracia, independência, soberania nacional. Pega aí Vietnã, a Guerra Civil na Rússia, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra na Coreia, as ditaduras militares aqui dos latrocidas aqui na América Latina, e etc, etc, etc. Enfim, a questão não é essa. A questão é que ele está mentindo aqui, típico do arrogante, autoritário, né? Aí ele diz aqui também que, vai falando outras coisas, vamos pegar aqui o essencial, que o artigo é longo. Ele diz que pelo critério de Norberto Bobbio, o governo de Fernando Henrique Cardoso foi de esquerda. Isso é uma bobagem, uma mentira, né? Porque você tem que pegar o espectro político, ele vai da esquerda à direita, ele pode ir mais para cá ou mais para lá. Nesse espectro você tem esquerda e direita. Também escrevi um artigo sobre isso, vou deixar aqui o link, já falei dele aqui, já deixei o link aqui em outras ocasiões. Aí ele prossegue dizendo que por que então Tabata e o governo FHC são de direita para os partidos autoproclamados como pertencentes ao campo popular e progressista? Sempre com ironia, entre aspas. Não é fácil responder a esta pergunta com algum rigor. Não é fácil porque não quer. É só pegar as categorias, os conceitos, os processos históricos, os processos sociais, né? Vai estudar minimamente as questões que se responde isso de maneira fácil. Agora, um doutor falando isso é exatamente para alimentar cachorros loucos. Aqui, ó, como é a manipulação política e ideológica. Aí ele diz aqui, parece-me que a diferença se encontra na aceitação ou não da economia de mercado, com propriedade privada dos meios de produção, como o mecanismo regulador da produção e distribuição dos bens e serviços. Isso aqui é uma artificialidade de cachorro louco puro, discurso sob medida para cachorro louco. O mercado já existia antes do capitalismo, já falei isso aqui, a mercadoria também, o dinheiro também, a circulação mercantil. Essas coisas já foram resolvidas lá na escola clássica inglesa, com Adam Smith, David Ricardo, etc. Depois o Marx trabalhou muito nisso. Quer dizer, o que o capitalismo fez foi transformar a mercadoria na sua célula máter. E depois, mais para frente, transformou o dinheiro na sua principal mercadoria, que é essa história do mundo financeiro, da financiarização da economia, essas coisas do cassino, aí do croupier, né, Paulo Guedes. Aí ele diz aqui que para o campo popular e progressista, sempre entre aspas, com ironia, com boçalidade, isso é coisa de boçal, Samuel Pinheiro. Desculpa, Samuel Pinheiro, pensei em você aqui, a diferença dos dois Samuels, ou Samuéis, né? Qual é o plural de Samuel? Enfim, um tem um pensamento, falando do pensamento, né, da manifestação do pensamento progressista, inteligente. A inteligência é isso, né? A inteligência se manifesta aí, né, na ideologia das pessoas. O outro Samuel é essa burrice aqui, isso é coisa de burro,
né, falar uma coisa dessa, que só burro engole isso. Não sei se ele é burro, mas aqui o que ele escreveu é coisa de burro. Ele diz aqui que para o campo popular e progressista, país rico ficou rico porque explorou de alguma forma os países pobres ou periféricos. Ora, como é que se dá os termos dos intercâmbios comerciais? Como é que é essa história? Quem compra, quem vende, quem se industrializa, quem domina a tecnologia? Quem tem o poderio militar? Como é que foi o século XX? Pega a história do século XX e analisa. Pega o livro do Lenin, quem não leu ainda, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Lá está tudo explicadinho, direitinho, como funciona tudo isso. Mais um raciocínio aqui para burro, a gente burra engolir. Ele diz aqui, penso que esse apego ao ideário socialista, mesmo que sem muita consistência, né, autoritarismo puro, né, arrogância, prepotência, segue da particular forma pela qual eles entendem o funcionamento da economia. Quer dizer, só eles que têm a verdade absoluta. Quem estudou Adam Smith, David Ricardo, para evoluir para o pensamento do Marx, do Keynes, né, enfim, de tantos outros aí que formularam, que estudaram, que chegaram a conceitos. Isso aí não tem importância. Basta eu dizer aqui que eles não têm muita consistência, né? Olha aí, mais uma pérola para cachorros loucos saírem por aí regurgitando. Aí ele vai para frente e tal, é muita coisa, não dá para falar tudo, né, com essa tese de imbecil, né, de mentecapto dele. Aí ele diz aqui que sempre que ficaram muitos anos no poder, o resultado, né, será algum tipo, o campo popular e progressista, é isso que ele fala, né? Sempre que tiveram muito tempo no poder e tal, o resultado será algum tipo de desorganização da economia, como ocorreu por aqui entre 2006 e 2014, ou mesmo o colapso como ocorre na Venezuela hoje. Quer dizer, não tem o cerco que eles fazem lá na Venezuela, né, essa guerra que eles fazem, o bloqueio que eles impõem, né, e outros mais. Aí pega a Venezuela, pega a história. Eu sempre falo aqui, olha para a história e veja que isso aqui é mentira que ele está dizendo aqui. Aqui no Brasil é um exemplo clássico, na Argentina. Quer dizer, quando houve crescimento com distribuição de renda, viu, Samuel? Houve aqui. É isso que você está dizendo aqui, que desorganizou a economia. Desorganizou porque fizeram exatamente o controle, né, dessa história do fiscalismo, né? Essa história fiscal o neoliberalismo chegou com isso aí, tem que arrochar, tem que privatizar, tal, porque é dinheiro, precisa gerar dinheiro. É o Lobão de Wall Street fazendo a mesma coisa. Tem também aqui um outro artigo no Estadão do Ives Grandra Martins, que ele também vai mais ou menos nessa direção, né, que ele pega aí a questão dos direitos trabalhistas, ele parte de um livro, de um tal de Jean Tirole, não sei se é assim que funciona, que pronuncia, né, que ele fala que ele é professor francês, vencedor do Prêmio Nobel de Economia 2014. Aí ele vai falando que precisa fazer as reformas trabalhistas trabalhista e previdenciária para, segundo ele aqui, o bem comum de toda a sociedade. Ele vai dizendo que a economia de mercado, de novo, né, mercadoria, mercado, essas coisas todas, é que tem condições de dar oportunidades para todos, que é preciso tirar, portanto, qualquer tipo de proteção e deixa o livre mercado funcionar e tal. Agora, numa economia com essas relações de produção, né, trabalho, capital, só tem duas possibilidades. Ou você vai ser trabalhador ou vai ser capitalista. Tem que escolher. Agora, a mobilidade social vem por onde? Vem através exatamente do desenvolvimento das forças produtivas. O Samuel Pinheiro Guimarães, de novo, não, Samuel Pessoa, fala aqui nesse artigo de troglodita dele aqui, né, que os baixos salários são para os socialistas, né, não vem da falta da escolaridade, do conhecimento e tal. É exatamente o contrário. Só pegar os países socialistas, ver como eles tratam a educação, o desenvolvimento das forças produtivas. Isso vem do Marx, vem das formulações históricas aí, que é preciso ter, né, um alto nível de desenvolvimento, né, de conhecimento, de domínio da ciência para desenvolver tecnologia. E com a sociedade desenvolvida, o socialismo, naturalmente, ele é desenvolvido. Se não se desenvolveu mais, foi por, né, interposições, isso que eu disse, né, os processos, os fluxos da história, os movimentos sociais da história, as guerras, enfim, essas questões todas que eu tenho falado aqui. Aí ele conclui, aí ele vai dizendo, justificando
que essa história, né, acabou, né? Não tem esse negócio de socialismo mais não, a economia é planificada. A própria China entrou no mercado, é uma mentira, né? A China passou por essa história. Eles acham que o mercado é uma coisa exclusiva deles. Ser socialista é ser contra o mercado. Não tem mercado socialista. Isso lá na União Soviética se debatia muito isso, né? E teve a NEP, por exemplo, a nova política econômica, já no começo da Revolução. E depois teve as guerras, a Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Fria. Essa é outra história, né, que foram limitadores, né, para que as coisas não evoluíssem no rumo socialista. Mas é um outro debate, uma outra questão também que já foi, né, elucidada aí de maneira, né, bem vamos dizer assim, explicativa, né? Aí ele termina dizendo que isso aqui é uma pérola, as bem-intencionadas políticas públicas de excessivo protecionismo laboral acabam por proteger uma minoria de empregados, mas não os empregos e sua ampliação. O que ele está dizendo aqui, com todas as letras, é o seguinte, é que precisa acabar com esse negócio de trabalhador ter direito. Ou seja, é uma lógica, assim, ele está escrito, ele está dizendo aqui, tem muita gente, né, que não tem direito nenhum e pouca gente que tem direito. Então o que tem que, ao invés de puxar essas pessoas que estão sem direitos para o mundo do direito, ele quer acabar com o direito para todo mundo ficar sem direito. Está dito aqui, eu vou ler de novo. Olha a mentalidade desse tipo de gente. As bem-intencionadas políticas públicas de excessivo protecionismo laboral acabam por proteger uma minoria de empregados, mas não os empregos e sua ampliação. Isso é ministro do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. É um doutor formado aí na UNB, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Veja aí, né? A lógica das facções, né, tem por trás esse tipo de gente produzindo. São intelectuais, doutores. Os cachorros loucos, quem falou foi o doutor. O cachorro louco pega, ele não trabalha isso, né, intelectualmente, com essa história dos dois neurônios. Tem que ter dois neurônios, um conectado com o outro. Não adianta ter um adormecido de um lado e outro do outro, senão a cognição vai lá para baixo. Quando se vai para a intelectualidade quando se liga os neurônios, que força a intelectualidade, o raciocínio, aí a pessoa chega a uma conclusão. Mas isso é uma barbaridade, um absurdo, né? Mas enfim, está aqui, está escrito. Coluna 1 na Folha de São Paulo e outra no Jornal Estado de São Paulo. Muito obrigado pela atenção. Agradeço mais uma vez aí quem curtiu, quem vai curtir, quem vai comentar, né, se inscrever, etc., né, para a gente manter aí essa ascensão. Um abraço, até a próxima.